Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com a fisioterapeuta doutora Cíntia Regina Tadei Barbosa. Ela é pós-graduada pela Universidade de Araras em fisioterapia cardiorrespiratória intensiva, adulto e neonatal. Ela já deu aulas de anatomia e fisiologia humana para técnicos de enfermagem e também palestras para cuidados em pacientes queimados. Ela atua dentro da UTI há 4 anos no Hospital Santa Bárbara, Faculdade São Leopoldo Mandique, e está na linha de frente Covid desde abril de 2020. Ali onde atua diretamente com ventilação mecânica e integridade pulmonar desses pacientes graves e internados. Olá, Cíntia, tudo bem? Olá, Marta, estou bem, e você? Tudo em ordem. Muito obrigada por aceitar o convite para bater um papo sobre a sua atuação dentro da UTI. Nós sabemos que os fisioterapeutas eles têm inúmeras funções e pouca gente sabe que os fisioterapeutas são essenciais dentro de uma UTI. E eu gostaria que você começasse a falar para a gente como é o seu trabalho dentro de uma UTI. Marta, primeiramente eu agradeço o convite, fico muito feliz em poder participar, em passar um pouco da nossa experiência, principalmente do fisioterapeuta, para que as pessoas saibam exatamente qual é a nossa função dentro dessa unidade intensiva que é a UTI e a área hospitalar como um todo. Então, Marta, é o seguinte, a nossa função, dentre outras, é manter a integridade pulmonar do paciente. Então, de uma forma geral. Sendo assim, nós utilizamos também de um recurso tecnológico, que é o ventilador mecânico. Eu gostaria que você explicasse para o ouvinte do Multidom o que é uma ventilação mecânica, porque você já está habituada com isso todos os dias, a sua equipe todo dia, mas quem ouve o trabalho do fisioterapeuta dentro de uma UTI, às vezes não sabe o que é uma ventilação mecânica. A ventilação mecânica, Marta, é um equipamento utilizado quando o paciente não tem a possibilidade de respirar por conta própria. Então, é um equipamento que manda o oxigênio para dentro do pulmão desse paciente, com pressões, determinado quanto de frequência respiratória esse paciente terá, e para que o paciente tenha o oxigênio inalado e o dióxido de carbono expelido, né? Então, às vezes, vem com sujidades, o que são secreções pulmonares. E aí, essa ventilação mecânica, conseguimos controlar toda essa respiração do paciente inconscientemente, já que é um processo natural do corpo, tá? Além desse processo da ventilação mecânica, que parece algo simples, onde colocamos parâmetros e o paciente simplesmente respira, nós precisamos fazer inúmeros cálculos. Porque, veja só, cada paciente tem uma estrutura, tem um peso diferente e uma altura diferente. De acordo com a altura, o gênero, se é feminino ou masculino, temos cálculos a fazer para que tenham pressões exatas e não prejudique esse pulmão, porque da mesma forma que nós conseguimos auxiliá-lo na respiração, conseguimos também, se feito o cálculo errado, prejudicar. Então, esses cálculos são feitos pelos fisioterapeutas em específico e junto com a equipe multidisciplinar, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, entre outros, discutimos casos da melhor forma de tratamento para cada um, para cada caso em específico. E, além disso, nós fazemos alguns posicionamentos do paciente, ao contrário do que as pessoas imaginam,
que fazemos massagem no paciente, movimento, ginástica. Dentro das UTIs, nós até realizamos esses movimentos a fim de prevenir uma deformidade pós-internação, que sabemos que pode acontecer com toda certeza. A perda da massa muscular acaba acontecendo em pelo menos uma semana, já começa a acontecer. Então, nós realizamos alguns posicionamentos. Por quê, Marta? Quando os pacientes chegam na UTI, é um paciente grave, um paciente gravíssimo. E muitas vezes precisamos optar em salvar, primeiramente, a parte que vai oferecer maior risco para ele, que no caso é a parte respiratória. Então, nós cuidamos dessa parte com muito cuidado, inclusive nesse momento de Covid, além da ventilação, nós precisamos realizar a pronação. Provavelmente algumas pessoas já ouviram falar e não conseguiram compreender exatamente o que era. A pronação, Marta, é quando nós viramos o paciente de barriga para baixo. Então, o paciente entubado, cheio de fios para monitoramento, que precisamos acompanhar a frequência cardíaca, a frequência respiratória, pressão arterial, entre outras. Com todos esses fios, nós precisamos, com muita cautela, com muito cuidado, virar o paciente de barriga para baixo. É um processo muito complicado, muito minucioso, precisamos, assim, prestar atenção em todos os detalhes. Os pacientes ficam deitados, assim, por horas, e aí nós posicionamos os braços, as pernas, para que eles não venham a ter lesões. Lesões são feridas que podem acontecer, né, pelo atrito de um local que fica muito tempo ali em determinada parte do corpo, principalmente as proeminências, que são os lugares assim que os ossos estão um pouco mais expostos, vamos dizer assim, para melhor entendimento. E essa pronação, Marta, é muito complicado porque às vezes o paciente deitado de barriga para baixo, ele tem alterações muito graves da hemodinâmica. Hemodinâmica é todos esses parâmetros que eu falei, é a pressão do paciente, frequência cardíaca. E aí nós precisamos, além disso, fazer algumas manobras que nós conseguimos fazer dentro do ventilador mecânico, que é esse que eu acabei de explicar. E aí são mais cálculos, porque precisamos optar pela melhor pressão que consiga expandir o pulmão desses pacientes e para que ele tenha uma ventilação fidedigna. Veja só, o COVID, ele vem com uma determinada taxa de comprometimento pulmonar. Ele é gravíssimo por esse motivo. E ele alastra de uma forma muito rápida. Então, dentro de horas, o paciente pode estar bem e apresentar um desconforto respiratório muito importante ao ponto de ser entubado às pressas. Então, esse comprometimento, ele vem taxado de acordo com o exame que é feito. E a gente identifica ali o nível de comprometimento. Então, tem pessoas que vêm com 50% de comprometimento pulmonar, 70%, já encontramos até de 90% de comprometimento. Então, o porquê nós deitamos o paciente de barriga para baixo? Eu acho até interessante, as pessoas ficam na dúvida do porquê é realizado, e esse é um processo também realizado pelo fisioterapeuta. Quando vocês colocam o paciente de barriga para baixo, é em alguma cama especial ou é uma cama comum? Marta, as camas são comuns, hospitalares. Todas elas possuem um colchão inflável para que a gente previna essas lesões que eu acabei de dizer. E o que nós utilizamos de diferente são os colchins, que são, às vezes, almofadas, travesseiros, ou até mesmo utilizamos de dispositivos de gel, onde a gente consegue apoiar toda esse corpo, essas proeminências, para que não ocasionem nenhuma lesão. Esse processo, Marta, ele é realizado por qual motivo? Nós temos um comprometimento pulmonar importante, né? Deus, com a sua perfeição, assim, pensou em tudo. Nós temos alvéolos que são parte do nosso pulmão, eles são igual bexigas, né? Que a gente fala, para melhor entendimento, e são eles que fazem aí a captação do oxigênio para transmitir aí para a circulação e transferir para todo o resto do corpo. Esses alvéolos, eles ficam inativos no corpo, e a maioria deles estão na parte posterior, que são, vamos se dizer assim, de uma forma melhor para compreender, na parte de trás, nas costas. Então, por isso que nós deitamos a pessoa de barriga para baixo. Nesse momento, quando o paciente está estabilizado, mandamos pressões
de acordo com a necessidade de cada um. E essas pressões, elas vão abrindo esses alvéolos inativos que ficam nas costas. E é aí que a gente recruta alvéolos novos para a ventilação desses pacientes e eles conseguirem uma sobrevida, sobreviverem a essa situação, já que existe esse comprometimento tão importante na parte anterior. Além disso, esse recrutamento que a gente faz é com muita cautela, porque igual eu falei anteriormente, ao mesmo tempo que eu posso recrutar, eu posso também ferir esse alvéolo, né? E uma vez que eu feri esse alvéolo, eu não tenho mais o retorno dele. Porém, eu tenho todos os outros que eu consegui recrutar estarão ali disponíveis para a respiração desse paciente. O paciente pós-Covid, Marta, ele fica com uma cicatriz pulmonar. Não conseguimos ainda um estudo específico para isso, porque não tivemos ainda esse tempo. Requer estudos prolongados para a gente determinar exatamente valores. Mas, assim, o paciente com esse comprometimento que chega, por exemplo, aquele que eu falei de 50%, pode ser que o paciente venha a ter 10% a 20% de um comprometimento para a vida toda. Então, fica ali uma cicatriz no pulmão, onde ele vai permanecer com isso por um tempo, não sabemos qual. Estamos determinando isso, que é uma cicatriz pela vida toda, não sabemos determinar ainda, tá? Não sabemos se é possível recuperar ou se vai permanecer. É porque essa doença é relativamente nova, ou pelo menos para nós, no momento, ela é nova, então realmente faltam estudos ainda, não deu tempo para o pessoal estudar tudo. Sabe-se bastante coisa, mas há muito que saber ainda. E eu imagino que você foi aprendendo enquanto trabalhava. Vocês tiveram que fazer algum treinamento em algum lugar específico para a COVID, ou vocês foram aprendendo ali no dia a dia? Quando iniciou a pandemia, acho que foi um susto para todos, principalmente para nós do hospital, porque sabíamos que todos estariam em casa, já tínhamos essa informação e que nós estaríamos ali prontos para aprender todos juntos. Não sabíamos o que era, como lidar, quais eram as técnicas que seriam favoráveis ou não. Nós tivemos, sinceramente, um treinamento de um dia. Parece pouco, mas na realidade esse um dia foi um bate-papo entre... Nós separamos equipes para que não tivesse nenhuma divergência, então fizemos esse mini curso entre fisioterapeutas intensivistas, ali do hospital mesmo. E aí discutimos casos, tinha pessoa que tinha com certeza mais experiência, então foi um momento que todos compartilharam todas as suas experiências e tivemos que dar palavras também para acalmar, porque foi um momento de pânico para todos. E naquele momento só repassamos as partes mais importantes e aí seguimos em frente. Foi formada a equipe das pessoas que já tinham experiência com a parte intensiva e aí simplesmente fomos. Então, quando iniciou, Marta, as pessoas assim desacreditaram, né, o que foi natural, porque foi uma coisa que apareceu repentina, foi um susto para todos. Então, essa forma de não acreditar nos deixou assim ainda mais preocupados, porque sabíamos que seria uma carga muito grande, já que nós éramos o único hospital com UTI no município de Santa Bárbara. Então, assim, nós tínhamos uma quantidade de ventilador mecânico, mas não era suficiente para atender a população. Naquele momento que foi dito na TV, nós estávamos realmente vivendo. A gente estava esperando que chegasse pacientes que a gente tivesse que escolher quem realmente iria poder sobreviver naquele momento e suportar aquela ventilação, e teríamos que escolher pacientes. E conforme começou a chegar, a gente juntos começou a identificar que algumas terapias eram favoráveis, outras não respondiam. Diversas desses protocolos, o paciente não respondia, então a gente sentava, tinha aulas online, bate-papo online com outro pessoal de outros hospitais particulares e públicos. Entramos em grupos de WhatsApp para discussão de caso. E foi aí que a gente foi identificando pessoas que tiveram experiências favoráveis e a gente foi aplicando juntamente e obtendo resultados maravilhosos. Quando
a gente chegou a obter, assim, várias pessoas de família. E a gente, por exemplo, chegou um pai e uma filha, ambos estavam ruins, e a gente ter que optar quem iria entubar primeiro, porque ambos estavam graves e precisariam da intubação e a gente não tinha equipamento suficiente. Mas, felizmente, a gente conseguiu mais um equipamento naquele momento, o que nos trouxe um pouco mais de tranquilidade. Só que a gente conseguiu salvar naquele momento um dos dois do tubo e a história teve um término feliz também para o outro que precisou do tubo, né? Então, é uma das histórias, dentre inúmeras que a gente passou. Além, Marta, daquilo que eu comentei anteriormente, né? O pânico de toda a cidade, o pânico do trabalhador da área da saúde, em ter que passar por toda essa situação e o medo também de trazer para casa, né? Que a gente estava ali no meio, então a gente procurava se paramentar com todo avental, luva, máscara, tudo que foi ofertado, e a desparamentação também, né, que é a retirada desses equipamentos, para que a gente não levasse também para os nossos familiares. Então, foi assim algo que vai ficar com certeza no nosso histórico e como experiência, com toda certeza, de que a gente consegue, mesmo tendo algo novo, a gente consegue superar todas as limitações e para que a gente possa dar um mínimo de conforto para todas essas pessoas que de nós precisarem. Você ouviu o programa Multidom, apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com a fisioterapeuta doutora Cíntia Regina Tadei Barbosa. Cíntia, você é de Santa Bárbara. Sou. E você, certamente, dentro da UTI, teve que cuidar de pessoas que você conhecia aqui na cidade. Essa parte emocional, como é que você, e não só você, outros profissionais, como vocês conseguiram lidar com essa quantidade de pessoas conhecidas que foram passando dentro da UTI, e vocês não sabendo se iriam conseguir ou não salvar? Marta, foi um processo, assim, muito complicado, não vou dizer que foi simples, porque não foi para ninguém. Nós tínhamos, com certeza, pessoas conhecidas, muito próximas, até mesmo já aconteceu de ter pessoas, assim, de alguma dos trabalhadores da área da saúde, da família, de dentro de casa. E foi algo, assim, muito complicado, segurar toda essa emoção. Nós segurávamos dentro daquele momento para manter, para conseguir fazer o que nós tínhamos que fazer para aquele paciente, para salvar ele. Mas confesso que muitas vezes a gente via amigos chorando, desesperados, em pânico, precisando de um auxílio, porque aquele momento não foi fácil para ninguém, né? Então, direto eu tinha informações no meu celular, no e-mail, perguntando de pessoas conhecidas se podia dar um auxílio, se podia cuidar, se podia conversar com eles. Então, assim, foi um processo complicado. A gente ter que segurar a emoção para lidar com essa situação com pessoas conhecidas. Inclusive, tivemos que lidar com amigos, colegas de trabalho, entubados. Foi uma situação, assim, terrível, né, para todos, porque foi complicado, situações complicadas. Uma delas, infelizmente, a gente não conseguiu salvar, e a outra, felizmente, depois de muita luta, a gente conseguiu. Então, assim, foram familiares, amigos, conhecidos, foram pessoas que trabalham conosco. Aquele pânico era porque a gente estava vivendo realmente e sabendo da gravidade de tudo aquilo. Cíntia, o trabalho de vocês na UTI, normalmente ele tem protocolos a serem seguidos, e você mesma falou que com o Covid, alguns protocolos não eram suficientes e vocês tiveram que rever tudo aquilo novamente. Vocês agora, já passado quase um ano do começo da pandemia, vocês conseguiram estabelecer protocolos eficientes e que vocês agora não mudam mais? Marta, nós conseguimos com toda certeza alguns protocolos, mas o Covid vem nos ensinando dia a dia. Apesar de ter passado um ano, a gente consegue identificar ainda que cada organismo reage de uma forma diferente. Tentamos esses protocolos que acabam dando mais benefício ao paciente para todos. Com certeza nós tentamos esses protocolos, mas eles não literalmente funcionam para todos. Então, nós temos, assim,
diferentes maneiras de lidar com determinadas situações. Então, ainda não existe um protocolo exato. Nós sabemos lidar com situações diferentes, né? É uma forma que eu consigo te descrever melhor. O que se espera dentro de uma UTI são médicos e enfermeiras. E a gente vê o fisioterapeuta como algo assim, nós de fora. Nós vemos ele assim, precisa ou não. Mas você está nos mostrando que o profissional fisioterapeuta dentro de uma UTI, ele é tão importante quanto os médicos e os enfermeiros. Sim, é algo assim diferente que a gente está conseguindo mostrar, né, para o mundo, o nosso espaço. A gente sempre teve essa responsabilidade e agora que as pessoas estão começando a conhecer a diferença que a gente faz dentro dessas unidades de terapia intensiva, a nossa real função, né? Cada um com a sua determinada função, como você disse anteriormente, são extremamente importantes e o fisioterapeuta está cada dia ganhando um pouquinho mais de espaço. Né, a gente tem uma conversa direta aí com os médicos e eles confiam aqui na região, pelo menos, Marta, eles confiam muito no nosso serviço, na nossa capacidade, no nosso profissionalismo. Felizmente também conseguimos uma equipe maravilhosa dentre toda essa equipe multidisciplinar e a nossa conversa ela é tão como se uma complementasse a outra. Nós formamos ali uma família, de um olhar a gente consegue compreender o que o outro precisa, né? Então o fisioterapeuta ganhou um espaço aqui na região porque os médicos e os enfermeiros nos possibilitaram mostrar do que poderíamos ser capazes de oferecer ao paciente, já que nós tínhamos essa experiência, essa possibilidade, né? Só faltávamos a oportunidade de mostrar. Então, nesse momento, conseguimos mostrar, oferecendo aí, apresentando resultados muito positivos. E, principalmente, na região, como eu já disse anteriormente. Cíntia, você tem algo a acrescentar ainda sobre a sua profissão dentro da UTI como fisioterapeuta? Saiu algo muito interessante essa semana. Foi determinado uma votação para que verificassem se realmente haveria necessidade de físio 24 horas na unidade de terapia intensiva, na UTI. Nós ficamos, assim, muito indignados com algumas informações, mas sabemos que ainda tem alguns detalhes que a gente precisa compreender. O fisioterapeuta, com tudo isso que eu te passei, eu acho que o pessoal consegue ter uma visão melhor de qual é a nossa importância, do quanto a gente é importante, já que cada um tem uma carga tão grande de processos a realizar dentro de uma UTI. Dado essa oportunidade, o fisioterapeuta mostrou resultados excelentes. Além disso, no pronto-socorro, com unidades de semi-intensiva, Marta, a gente consegue, de algumas técnicas, prevenir algumas intubações, né? O que poucas pessoas também reconhecem, sabem como funciona. Nós temos dispositivos como máscaras ou técnicas respiratórias, onde a gente previne um agravamento de uma doença pulmonar, seja ela qual for, e até mesmo do Covid. Então, dentro desse pronto-socorro, dessas semi-intensivas, a gente conseguiria, com toda certeza, evitar muita intubação. Com isso, uma menor quantidade de pessoas em fila para atendimento em leitos de UTI e, consequentemente, um menor índice de taxa de mortalidade. Então, tá aí o nosso recado. Eu deixo aqui como fisioterapeuta um recado da nossa importância nas semi-intensivas e nas intensivas, de que sim, precisamos de físio 24 horas, porque é nos momentos que a gente menos acha que poderia acontecer algo, que vem acontecendo algumas intercorrências e a gente consegue controlar. Precisamos de uma força para que o físio continue, sim, 24 horas, onde antes eram 18 horas, dividido em 3 turnos, manhã, tarde e noite. E a gente vem mostrando resultados maravilhosos, tanto para a população como a área hospitalar, que nós fazemos a diferença. E caso as pessoas tenham dúvida do que realmente o fisioterapeuta faz, além de tudo isso que eu passei, estamos sempre disponíveis a ajudar, a esclarecer alguma coisa a todas as pessoas. Os profissionais, de uma maneira geral, eles
tem o seu conhecimento na sua área. O médico, ele pode ter o conhecimento em todas as áreas, tanto da enfermagem quanto da fisioterapia, mas quando ele se dedica à área dele especificamente, ele só tem a ganhar, porque ele vai aumentando o seu conhecimento. E aí ele deixa para a enfermagem fazer o conhecimento dela e deixa para a fisioterapeuta fazer o conhecimento dela. Dentro da UTI também tem outros profissionais, tem o nutricionista e outros ali, mas quando cada um foca no seu, ali só tem quem tem a ganhar o paciente, porque eles vão aumentando o conhecimento, e quando essas áreas se conversam, aí todo mundo ganha. Quem ganha mais, claro, é o paciente, que tende a ter uma sobrevida, que tende a sarar mais rápido. Não é assim, Cíntia? Com toda certeza. Então, o maior beneficiado nessa história toda é a população, é o paciente, né? Então, um trabalho em conjunto, cada um com sua função, a gente consegue realizar de forma mais eficaz e a gente consegue melhores resultados, com toda certeza. Eu agradeço a fisioterapeuta doutora Cíntia Regina Tadei Barbosa, que bateu um papo aqui no Multidom, falando um pouco do seu trabalho dentro da UTI, na linha de frente do Covid. Obrigada, Cíntia, muito obrigada mesmo pela sua participação aqui no Multidom. Imagina, Marta, eu fico feliz com o convite, Multidom. Espero que eu possa ter esclarecido algumas dúvidas, né? Fico sempre à disposição. Adorei esse bate-papo. Espero que a gente possa conversar mais de outros assuntos. Muito obrigada, viu, Marta? Agradeço mesmo de coração. Desejo a todos aí uma excelente semana, que a gente possa se reencontrar em outros bate-papos. Percebo que você está engajada na sua profissão e eu espero que você continue assim. Você tem várias formações e ainda não parou de estudar, parou? Não, jamais. Estamos sempre atualizando, né? Obrigada, Cíntia. Até a próxima. Obrigada, Marta. Até a próxima. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.